capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. E eu creio em nome de Jesus que todos nós receberemos de Deus essa oportunidade de compartilharmos um testemunho poderoso aqui na presença dEle, amém? Levanta sua mão em nome de Jesus assim, diga assim: Espírito de Deus, obrigado, porque eu creio, o Senhor está aqui. Antes de eu chegar, o Senhor já estava aqui. Obrigado por tudo, por este culto que é para o Senhor, mas o Senhor compartilha conosco a grandeza do teu coração, que somos tão pequeninos, nos aconchega nesse ambiente profético. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Provérbios capítulo 18, nós vamos ler o verso 20 e o 21. Provérbios 18, tá? Nós vamos ler o 20 e o 21. Para o telão, de repente pode colocar Almeida Revista e Atualizada. É uma versão que eu gosto muito e eu vou ler nela. Que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Mais uma vez, do fruto da boca o coração se farta, do que se produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós acompanhamos aqui dois testemunhos interessantes e eu pude observar por parte tanto da Ivete quanto do Evandro as barreiras que se levantam diante, muitas vezes, do que nós estabelecemos como propósito. Todos nós precisamos entender que Deus não nos chamou para levar uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer maneira. Não existe acordar pela manhã sem ter um propósito de vida. Aliás, para quem já passou por isso, muitas vezes as dificuldades, quando elas batem a nossa porta, às vezes a falta de um emprego, às vezes a falta de um trabalho. Para um homem trabalhador, principalmente para um homem, quem é homem sabe do que eu estou dizendo, a coisa mais triste que tem é levantar pela manhã e você não saber o que fazer, não ter para onde ir. A vida fica sem sentido, porque o homem, ele foi criado por Deus para produzir. O homem, a ele foi dado a responsabilidade de cuidar, desde o início. Desde quando Deus ele cria o homem, ele reparte com Adão a função de cuidar do jardim. Deus ele criou todas as coisas, é bem verdade. Deus ele não contou com Adão para criar absolutamente nada. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele chama à existência todas as coisas, ele promove a grandeza e toda a estrutura do Éden.
Ele coloca o cosmo em ordem, Ele coloca a lua, as estrelas, o sol, o aço todo-poderoso, para cumprir diariamente, dentro das suas 24 horas, sem ninguém, irmão, ter que ir dormir preocupado se amanhã o sol vai nascer. Você pode não acordar amanhã, mas o sol da justiça de Deus, ele vai brilhar amanhã sobre aqueles que continuam vivendo. A vida hoje, pela manhã, um dia chuvoso, um dia meio triste, meio sombrio, meio estranho. Eu saí com a minha esposa e a gente foi lá abastecer o carro. Na volta, quando eu olhava para o horizonte, aquele clima fechado, tudo fechado, aquele céu escuro, chuva, frio, e começou a vir ao meu coração algumas pessoas que passaram pela minha vida e já não estão mais aqui. Eu lembrei de pessoas que eu amo e que já não sentem mais na pele a chuva, o sol, o frio e o vento, o calor, do verão, essas viradas de climas e temperatura, não ficam mais doentes, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, estão em outro plano, estão em um outro propósito. Deus chamou-os para findar a sua caminhada aqui na terra, e nós ainda estamos aqui, sentindo as intempéries, não só da atmosfera do tempo, mas também da vida. Quando Deus compartilha com Adão uma única e tão somente importante responsabilidade de cuidar do Éden, de cuidar do jardim, de cuidar da sua família, de alguém que teria a partir daquele momento a responsabilidade de, junto com Deus, cumprir um propósito da ordem, exatamente de manter as coisas em ordem através da obediência e também da construção no coração de propósitos. E eu quero falar com você nessa noite sobre a importância de você tomar muito cuidado com o que você tem construído através da palavra. Nós vemos aqui dificuldades diante de duas situações, de uma mulher guerreira, empreendedora, empresária, e não é porque ela é empresária, que ela tem uma empresa, que a vida dela é mais fácil ou mais difícil do que você, que de repente todos os dias tem que ir lá honrar a oportunidade que você tem de gerar, de produzir e de cuidar e de ser bênção no ambiente que você foi plantado como empregado. A única diferença que vai fazer na sua vida, principalmente para você que é cristão, é de que forma você tem cuidado do jardim que Deus te deu. Que forma que você tem cuidado com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ou digo mais, o que você tem construído, o que você tem liberado através da palavra, do sentimento do seu coração, em tudo aquilo que é colocado nas suas mãos. Nós somos muito hábeis e rápidos para culpar Deus, para culpar pessoas, para culpar o nosso cônjuge, para culpar filhos, para culpar amigos, para culpar a empresa que nós trabalhamos, para culpar tudo. E temos muita dificuldade de assumir a nossa responsabilidade em aprendermos a gerar tudo o que Deus tem para nós e construir o que Deus tem para nós a partir também daquilo que sai da nossa boca. O livro de Provérbios 18, capítulo 18, verso 20 e 21, vai falar da importância de tomarmos cuidado daquilo que sai da nossa boca. Hoje, culto da família, dá um glória a Deus bem alto aí. A sua família é o seu jardim. Fala comigo, minha família, o jardim que Deus deu para eu cuidar. Sua família é seu jardim, seu trabalho é seu jardim, sua empresa, querido, é o seu jardim. A tua responsabilidade, aquilo que depende de você, que você coloca as mãos, aprenda a construir com palavras de sabedoria, com palavras de autoridade no sentido de promover e não de matar, mas também compreenda de que muito do que você está vivendo faz parte do que está saindo dos seus lábios. Como é que você tem cuidado? É possível matar
ou é possível matar através do que sai da sua boca? É possível regar ou é possível derramar veneno na raiz daquilo que você tem a obrigação de cuidar e de regar? Nada mudou, querido. O homem continua sendo um cuidador do jardim de Deus na terra. O homem continua tendo o ofício de cuidar daquilo que Deus entregou para ele, cuidar com excelência. Eu e você não somos donos de absolutamente nada. E quando eu lembrava dessas pessoas que já se foram, eu também lembrava daquilo que elas tanto lutaram para ter, tanto choraram para segurar quando perdiam. Dessas pessoas que muitas vezes tanto brigavam por aquilo que agora elas não têm mais posse, elas não têm mais domínio. Por quê? O Espírito de Deus, Ele deixou claro para mim nessa manhã, e algo que eu gostaria de compartilhar com você, de que eu e você não somos donos de absolutamente nada. Você não tem nada, irmão. O jardim é de Deus. Diga para quem está do seu lado: o jardim é de Deus. Você foi apenas incumbido de cuidar do jardim que Deus te deu. E eu quero falar aqui com você da paternidade de um homem extraordinário na palavra de Deus, que é Abraão, e trazer para você aqui também o contexto da diferença de um homem que fere a terra com maldição e de um homem que tem o poder de remir a terra a partir de um novo propósito. Eu gostaria que você cravasse no seu coração o tema para esta noite. Diga comigo: você tem o poder para abençoar. Diga para quem está do seu lado: você tem o poder para abençoar. Agora, olha no fundo dos olhos dessa pessoa e diga para ela mais uma vez: você tem o poder para abençoar. Está convencido? De quem você ouviu essa palavra te convenceu? Essa pessoa que está do seu lado, ela está com o espírito cheio, de convicção de que há poder nas suas palavras, sim ou não? Porque olha que interessante: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios ficará satisfeito. Ou seja, tudo que nós colhemos, tudo que nós comemos, de tudo que o nosso ventre ele é saciado, primeiro ele é gerado, diga comigo, através da palavra. Faz assim, que sai da minha boca. Ou seja, tudo que você come, tudo que você experimenta, a situação que você está vivendo hoje, está intrinsecamente, diretamente ligada naquilo que você produz com os seus lábios. É impressionante que o autor de Provérbios está dizendo que nós temos o poder de gerar para nós vida ou morte através do poder da língua. Eu e você temos a capacidade de manter bem cuidado ou de acabar com tudo, com o jardim que Deus nos deu para cuidar. Qual é o jardim? Vou repetir: seu jardim, seu propósito, seu jardim, tua família, seu jardim, teu casamento, seu jardim, a empresa que Deus te deu. Você já está quase perdendo ela por conta da sua boca grande, O seu casamento quase foi para o espaço por causa da sua boca grande. Teus filhos que não servem ao Jesus que você vive pregando para eles, mas você não tem a capacidade de viver aquilo que você prega. Por quê? Não consegue edificar, não consegue construir, não consegue gerar alimento, nem para você, nem para quem está perto de você, através do que você fala. Teu jardim, teu propósito, aquilo que Deus deu para você cuidar, não é que você é dono, mas Deus impartiu com você a oportunidade de você pegar e dali para frente você tornar aquele lugar melhor do que você pegou. Quantas pessoas nós conhecemos que alugam uma casa e entregam a casa destruída? Quem já viu isso? Que desgraça de gente desse jeito. Não é verdade? A pessoa
entra numa casa com pintura, com as tomadas no lugar, tudo bonitinho, né? E quando vai devolver a casa para o dono, a casa destruída, não é verdade? Ou seja, são pessoas que o que colocam a mão destrói. São pessoas que não conseguem melhorar absolutamente nada que vem às suas mãos. Como é que um tipo de pessoa dessa que não consegue cultivar um ambiente ao qual ela está morando naquilo que não é dela e não devolve, no mínimo nas mesmas condições que ela pegou, Deus vai dar alguma coisa para ela? O mundo espiritual observa você. O mundo espiritual contempla a maneira ao qual você cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque muitas vezes, o lugar aonde você, estou dando apenas um exemplo, poderia dar vários exemplos aqui. O lugar que muitas vezes você está morando de aluguel, é um lugar aonde Deus está gerando dentro do seu coração a perspectiva de um sonho. Levanta a tua mão em nome de Jesus aí, de um dia você está morando no que é seu, na tua casa. Aquele lugar é um lugar de transição. Aquele lugar é um lugar onde você está sendo treinado para você experimentar como é construir um ambiente de bênção e promover para melhor aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E ao invés de naquele lugar você profetizar, abrir a sua boca para abençoar, você destrói, gera morte. Verso 21 do capítulo 18 de Provérbios vai dizer: a vida e a morte estão no poder da língua. Tudo começa pela palavra. Quando você entra na vida de alguém, você percebe que tudo dela é destruído, tudo é arrebentado, irmãos. É uma maldição. Tudo que coloca a mão quebra tudo, estraga tudo, não preserva nada. Nada se conserva na vida daquela pessoa. Por quê? Tudo começa, você pode perceber, a partir dos lábios. É uma pessoa que gera morte no que fala. É uma pessoa que não tem palavra de gratidão para agradecer o carro que tem hoje, porque Deus proverá um melhor amanhã. Posso ouvir um amém? É alguém que não consegue glorificar a Deus na casinha de aluguel que mora hoje, mas levanta as duas mãos bem alto e fala: Deus, obrigado porque eu tenho condições de pagar, vou cuidar como que se fosse meu. Aliás, esse lugar é um treinamento, porque quando eu tiver a minha casa vai ser tão limpa quanto essa que eu estou morando aqui hoje, tão bem cuidada como essa que eu estou morando aqui hoje. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. São pessoas que estão em um ambiente de uma empresa e elas têm inveja do patrão que prospera. Ela está mais preocupada com o que o patrão ganha do que ela deve, na verdade, ali cumprir a obrigação dela de gerar recursos por aquilo que ela paga para fazer. Está de olho no que é do outro. Está sempre num ambiente desconstruindo. Desconstrói no ambiente de trabalho, desconstrói no ambiente de família. São pessoas que não podem se reunir em uma mesa para tomar um café com a família, que vai desconstruir um irmão que está ausente, vai desconstruir uma tia que está ausente, vai desconstruir alguém da família que está ausente, porque destrói tudo com a sua boca, gera morte com a sua boca. São pessoas que não prosperam, são pessoas que não saem do lugar, são pessoas que vivem num lodo, são pessoas que vivem patinando, porque o autor de Provérbios está dizendo que do fruto da tua boca, ou seja, você vai comer, vai se fartar daquilo que sai da tua boca. Você tem se fartado com justiça, ou você tem se fartado com as bênçãos de Deus? Você tem que começar a pensar nisso. Eu quero adiantar um pouquinho, falar para você e te trazer você para pensar sobre uma terra chamada Canaã. Fala comigo: Canaã foi amaldiçoado. Fala mais alto: Canaã foi amaldiçoado pelo seu pai Noé. Fala: Noé amaldiçoou Canaã. Canaã se torna uma terra amaldiçoada por conta de um homem que, apesar de ter feito parte do plano da reconstrução,
apesar de ter feito parte do sonho de Deus de reconstruir uma terra, todos sabem a arca de Noé, Deus manda o dilúvio e Noé consegue ali construir aquela arca e consegue salvar a sua família, e até a água baixa e vai se começar uma nova civilização. A primeira oportunidade que Abraão, que é pai, que é aquele que foi chamado para cuidar de um jardim que não é dele, que foi chamado para cuidar daquilo que não é dele, na primeira oportunidade que ele se ira, por conta de que ele uma noite antes, ele encheu a cara, fica bêbado, fica nu, né? E acaba que gerando ali um ódio no coração dele, por conta da zombaria, né, de filho, e ele libera então uma palavra que acaba amaldiçoando aquela terra. Deus então lá no futuro precisa levantar um pai para remir aquela terra que foi amaldiçoada através de palavras. Então ele levanta, fala comigo, Abraão. Diga comigo mais alto, Abraão. Se por um lado nós temos pais que Deus confia ao futuro dos filhos, ao futuro dos projetos dele, homens com habilidades não apenas para construir, mas para liberar vida através da palavra, e esses homens acabam amaldiçoando as futuras gerações. Por outro lado, Deus sempre tem um plano para levantar lá na frente pais de multidão. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí, homens dispostos a ouvir do coração de Deus e dar um novo destino para aquela terra, dar um novo destino para aquela geração. E nós vamos ver que todas as vezes que o Senhor nos leva para uma terra amaldiçoada, para lugares aonde não existe a graça de Deus, para lugares que pensamos não ter mais jeito, mais recursos, Deus não está nos chamando naquele lugar para sermos compatíveis com aquela terra amaldiçoada, mas Deus está nos chamando para que nós possamos abrir a nossa boca, abençoar aquele lugar, mudar o ambiente daquele lugar, através da construção do poder da palavra, ao qual eu já disse para você que eu e você temos o poder de abençoar lugares, pessoas, situações, posições em Deus, porque foi para isso que você foi chamado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ou seja, Deus encheu os nossos lábios. Coloca a mão nos seus lábios em nome de Jesus aí. Deus encheu os nossos lábios, Deus encheu a sua língua de poder. Fala comigo, para abençoar. Fala mais alto, para abençoar. É muito importante que você entenda isso. Muito do que você vai viver na sua vida não depende tão somente de Deus, meu filho, mas depende da maneira ao qual você está construindo nele, através da sua boca e através da sua língua. Quando nós olhamos para um homem com as mãos habilidosas igual Noé, desconheço na Bíblia, hein? Um homem que recebeu de Deus uma planta, né, de uma engenharia naval, constrói uma arca, um homem habilidoso no fazer. Quantos são habilidosos naquilo que faz? Levanta a mão em nome de Jesus aí. Quem tem habilidade naquilo que faz? Levanta as mãos assim. Mas olha que impressionante, Noé, hábil em fazer, mas precipitado nas palavras. A mesma habilidade que ele teve para construir, dedicação para construir a arca, com a mesma volúpia, ele acabou amaldiçoando um de seus filhos. Então preste atenção no que eu vou dizer para você, e isso serve principalmente para nós, liderança na casa de Deus, e nós falávamos sobre isso hoje, né, meu filho Richard? Deus, ele conta com a habilidade das nossas mãos, sim ou não? Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai capacitar as tuas mãos para realizar os sonhos e projetos dele na terra, como ele capacitou Noé. Dá um glória a Deus bem alto aí. Noé não era nenhum expert na área de engenharia naval e construiu uma arca. Por quê? Porque Deus capacitou as mãos dele.
Só que tem um problema: com a mesma impetuosidade que nós temos a habilidade das mãos, nós nos tornamos automático naquilo que nós fazemos, e ao primeiro obstáculo, à primeira adversidade, à primeira afronta que nós recebemos, nós do mesmo jeito somos muito rápidos para colocar tudo a perder através da nossa boca. Faz que é uma beleza, mas a primeira oportunidade já começa a gritar para os quatro ventos que vai desistir, que vai parar. Aí eu vou parar com isso. Faz que é uma bênção, mas no primeiro confronto, no primeiro embate, na primeira afronta, no primeiro levante das trevas, ou no primeiro nível de correção que você entra dentro de muitas vezes de um discipulado, quer jogar tudo para cima e parar com tudo. Aí sabe o que você pesa? Você pesa a arca que você construiu, mas você não leva em consequência as gerações que você amaldiçoou lá no futuro. E que você construiu uma arca, foi muito importante, mas que Deus vai ter que levantar um Abraão lá na frente para remir a terra que você amaldiçoou com a sua própria boca. Deus está nos observando. Nós somos construtores do nosso futuro através de uma ferramenta extraordinária que pode gerar vida ou morte, que é a nossa boca e a nossa língua. Nela a vida e a morte. Nela nos fartamos ou nela produzimos escassez através daquilo que nós falamos. Liberar vida, repreender a morte, repreender a escassez, repreender a inveja, repreender espírito de depressão, repreender espírito de confusão, faz parte de um homem, de uma mulher que compreende a atmosfera espiritual na mesma intensidade com aquilo que ele é habilidoso de fazer com as suas próprias mãos. O que Deus deu para você, que você é habilidoso para fazer, que você é bom naquilo que você faz, mas você tem percebido um paredão diante de você, parece que não rompe. Por quê? Você precisa trabalhar de duas maneiras: construindo no mundo espiritual, gerando vida no mundo espiritual, repreendendo a morte no mundo espiritual, através da sua boca, e continuar cultivando, produzindo, trabalhando com as suas mãos. Não dá para trabalhar com as mãos de uma forma e depois você colocar tudo a perder de outra forma. A igreja, fala comigo, a igreja tem o poder de, através da sua palavra, liberar decretos de bênção. Presta bem atenção, olha quem é você, diga comigo: sobre nações, estados, cidades, bairros, ruas, lares e pessoas. Esse é um nível de autoridade profética e espiritual que você precisa entender que você carrega. Você tem autonomia, autoridade, poder de Deus para muitas vezes mudar situações através do que você libera apenas com a boca. Existirão momentos na tua família e na tua casa, levantes as trevas, situações contrárias, brigas, contendas, armações do inferno e do diabo, situações de embate contra o teu casamento, contra teus filhos, contra a tua empresa, contra tuas finanças, contra teu ministério, contra tuas emoções, contra tudo aquilo que você guerreia e pleiteia, que você não vai conseguir resolver com as tuas mãos, mas você vai resolver liberando decretos de palavra de vida sobre aquilo que o diabo está tentando matar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Dão glória a Deus bem alto aí. Ou seja, Noé foi incumbido por Deus, habilidoso no fazer, habilidoso com as mãos, habilidoso na construção. Foi incumbido por Deus para recomeçar uma era, para começar um novo tempo. Porém, não foi ele que recomeçou ou deu início em um plano celestial para as nações. Por quê? Da boca saiu maldição,
da boca saiu o decreto de morte, da boca saiu um decreto de uma marca em sua geração. Em razão disso, Deus precisou levantar um homem para cumprir o papel espiritual de paternidade. Olha que coisa incrível. Não foi um pai biológico que remiu a terra amaldiçoada, mas foi um pai espiritual. O que é que eu estou querendo dizer para você? Virão nas suas mãos, levanta a tua mão e estende a tua mão em nome de Jesus, assim ó, Deus vai mandar para tuas mãos situações que você não gerou, que você não construiu, que você muitas vezes nem pediu para Deus, mas Ele vai te dar sabedoria e entendimento para você remir aquela terra com paternidade através do poder da palavra. Pessoas que vão chegar diante da tua vida destruída, e uma palavra tua vai mudar o destino dessa pessoa. Lugares que Deus vai levar você, e você vai pisar naquele lugar, e era um lugar de falência e de morte, e Deus vai prosperar naquele lugar. Por quê? Porque você chegou naquele lugar, você estabeleceu a planta dos teus pés ali, porque você carrega a vida de Deus dentro de você. Vida de Deus dentro de você. Só se torna pai e mãe de nações. O que é se tornar pai e mãe de nações? Lembrando que nações, projeto de Deus. Fala comigo, nações, projeto de Deus. Fala comigo, nações, sonho de Deus. Fala comigo, nações. Fala comigo, um plano de Deus para a humanidade. Então, se tornar pai e mãe espiritual, pai de nações, pai de multidões, significa você se tornar pai de propósito de Deus na terra. Deus olha para você e vê paternidade espiritual. Dá um glória a Deus aí. Não foi você quem gerou, não foi você quem trouxe ao mundo, mas você deu destino, deu propósito, abençoou, abriu caminhos, porque você é pai de propósito, você é pai de nações, você é pai de sonhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, tem muitos sonhos de Deus perdidos aí fora, tem muitos sonhos de Deus aí fora que os pais biológicos não dão valor, mas Deus vai te levantar, levanta a mão em nome de Jesus, vai te levantar como pai espiritual, como mãe espiritual, e você vai dar destino, você vai remir essa terra de propósito. Por quê? Porque Deus, Ele te levantou para você construir com a boca. Diga comigo, vida. Fala, eu preciso construir através da boca vida. Olha para quem está do seu lado, você é um construtor de vidas. Quem está comigo aqui? Dá uma glória a Deus aí. Amém? Pensamento está 200 mil por hora. Eu estou igual meu sobrinho aqui. Meu sobrinho estava no modo turbo aqui, o Arthur. 350 por hora. Estou igual ele na cabeça. Então tem que assimilar o que Deus está falando com a igreja. Porque nós estamos em um ambiente espiritual. Posso ouvir um amém bem alto, bem forte aí? E esse ambiente espiritual, querido, você precisa entender que se você sai daqui turbinado, fala turbinado, do poder de Deus, fala tudo que eu profetizar em fé, fala comigo, Deus vai fazer. Dá uma glória a Deus bem alto e bem forte aí. Porque você busca no mundo espiritual, verbaliza e tudo acontece. Posso ouvir um amém? Pode fazer um frio de Nova York, eu fico com calor. Diga comigo, Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa. Então é por isso que eu estou dizendo para você, por isso que eu contextualizei para você desde o início, falando que o plano de Deus não muda. Nós continuamos sendo Adãos nessa geração. Nós continuamos incumbidos de uma missão de cuidar daquilo que Deus nos deu. Fala comigo, o que está nas minhas mãos. Tenta visualizar, faz assim, ó, que está nas minhas mãos, põe assim, ó, bem na sua face, para não falar cara, só para ficar mais bonitinho. Fala assim, o que está nas minhas mãos
Olha para a sua mão, querido. Para de olhar para a mão do outro. Fala, o que está nas minhas mãos não é meu, é de Deus. Ele deu para mim cuidar. Não é meu, é de Deus. Ele deu para mim cuidar. Não é meu, é de Deus. Ele deu para eu cuidar. Aplaude e glorifica esse Deus poderoso. Só há temor em nós quando eu entendo que não é meu. A minha vontade de querer largar a mão de ser pastor só passa quando eu entendo que o ministério não é meu, é de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Porque se fosse meu, o pastor uma hora dessa estava pescando. Coisa boa, hein? Sem nenhuma preocupação, sem final de culto para ninguém reclamar de nada para mim. Sem meu telefone tocar segunda-feira. Eu e a pastora Ju, que a gente fica falando da vida dos outros 24 horas por dia. Eu falei, meu amor, vamos falar das nossas coisas. A gente só fala do problema dos outros, meu amor. E nós? Aí ela fala, e nós? Deus está cuidando. Dá glória a Deus, Por quê? Fala, não é meu, é de Deus. E nós pesamos quando nós sabemos que foi Deus quem colocou nas nossas mãos. Você só vai parar de reclamar do que Deus colocou nas tuas mãos quando você entender que para Deus é precioso e Ele está contando com você cuidar com amor, porque Ele confia em você. Então, se você jogou fora algo que Deus colocou na tua mão, se eu fosse você, eu me reconciliava com Deus. Corre atrás daquilo que você jogou fora e fala, Deus, nunca mais eu abro mão daquilo que o Senhor me deu para cuidar, porque é teu. Não desista de pessoas. Não desista de ninguém, porque é Deus colocando nas suas mãos os sonhos dele. É a terra doente, é a Canaã doente, é a Canaã amaldiçoada, que a partir de agora Deus levanta um pai de propósito, um pai de nações, um pai de multidões, um pai de sonhos, para dar destino para essa terra, em nome de Jesus. Por isso Deus chama Abraão. E é interessante que Deus chama um homem ao qual era casado com uma mulher que se chama Sara. Fala, Sara era estéril. Fala, Abraão não tinha recurso, diga, para realizar o sonho de Deus. Querido, a mulher do velho, além dele ser velhinho, não estava muito animado. Tem muitos de nós que estamos novinhos aqui, tem dia que a gente não está muito animado. Você imagina Abraão já, irmãos, dobrando o cabo da boa esperança, como diria a vovó. E Deus olha para ele e fala, farei de você pai de nações. Dá uma glória a Deus aí. Ei, farei de você pai de multidões. Dá uma glória a Deus aí. Primeiro ele olha para a circunstância dele, fala, não tenho recurso. Fala mais alto, não tenho recurso. Ele falou, não tenho recurso para isso. Aí ele olha para Sara, fala, Sara, ventre estéril. Fala, minha mulher não tem recurso. Quantas vezes nós olhamos para nossa casa e nós duvidamos do que Deus prometeu fazer na nossa vida, porque nós olhamos para nossa família e falamos, não há recurso aqui. Não existe recurso, pastor, você não está entendendo. Como é que Deus quer fazer algo tão grande na minha vida se eu não tenho recurso? E olha que interessante, Sara era estéril. Abraão era já de idade. Fala comigo, mas Isaac nasceu. Dá uma glória a Deus, Isaac nasceu. E olha que interessante, depois Deus ele vai mostrando para as próximas gerações que da mesma maneira com que ele foi com o pai Abraão, né? Depois Isaac se casou com uma mulher que se chamava Rebeca. Fala comigo, Rebeca. Fala, Rebeca era estéril. Fala, mas Jacó nasceu. Dá uma glória a Deus aí. Aí Jacó, só para variar,
ele se casa com uma mulher chamada Raquel. Fala Raquel. Fala Raquel. Era estéril. Mas o que Deus tinha em comum com toda esta geração de homens que não tinham recursos e de mulher que por si mesmas não podiam reproduzir aquilo que Deus havia plantado no coração deles? Levanta a mão em nome de Jesus, que isso aqui é mais espiritual do que você pensa. E talvez esse seria o momento mais importante dessa palavra, para que você não perca o que Deus quer falar com você nessa noite. Todas as estéreis tinham algo em comum. Elas tinham sobre elas uma palavra que dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Elas não tinham em comum apenas a esterilidade no ventre, mas elas tinham em comum, diga comigo, uma palavra. Diga mais alto, uma promessa. Diga comigo, uma palavra de Deus. Fala comigo, que traz vida aonde há morte. Você precisa sair daqui entendendo nessa noite, talvez o que você tem de comum com muitas pessoas que estão aí fora é a mesma falta de recurso que o ímpio tem, que o macumbeiro tem, que o feiticeiro tem, que o incrédulo tem. Mas você tem algo diferenciado. Você tem a palavra. Dá um glória a Deus aí. Você tem uma palavra de vida. Você tem uma promessa. Você tem um chamado. Você tem um Deus que gera recursos aonde não há mais esperança de vida. Esse é você. Essa é a sua diferença. Ei, o mundo não está fácil para ninguém, meu irmão. A economia não está fácil para ninguém. Os recursos não estão com brincadeira para ninguém. Mas você, nesse tempo, levanta a tua mão em nome de Jesus. É alguém ao qual Deus tem um propósito para gerar nessa terra. E deixa eu dizer uma coisa: não interessa se você tem ou se não tem recursos. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso então me ater, tomar cuidado, levantar aqui, né, as anteninhas aqui do meu entendimento, para que eu não seja enganado e ludibriado pelo diabo. É você não se amoldar e não começar a liberar palavras de morte em um ambiente que os teus olhos estão contemplando morte, mas é profetizar vida onde tem morte. Foi para isso que você foi chamado. Se você não se move dessa forma, você não tem diferencial nenhum de uma pessoa que tem Deus. Quantas pessoas falam: ah, mas eu tenho Deus. Não, mas eu sirvo a Deus. Mas no ambiente de morte não aprendeu profeticamente pela fé liberar vida. Você não precisa ter recurso, você precisa ter uma palavra. Diga comigo: eu preciso ter uma palavra. Você já tem uma palavra de promessa sobre a tua vida, sim ou não? Fala: a palavra de promessa está sobre a minha cabeça. Agora você se porta como o seu Pai dos céus. Chegou num ambiente, o ambiente é de morte, você vai profetizar? O ambiente é de tristeza, você vai profetizar? O ambiente é de confusão, muita luta, né? Tá aquele barulhão todo, você vai profetizar? Paz. Vocês estão sabendo, hein? O ambiente, querido, é transformado pela palavra. Você carrega a eternidade dentro de você. Coloca a mão no seu coração. Ei, e o mundo não pode limitar a eternidade. Aliás, esse mundo que nós vivemos, ele é pequenininho demais diante da eternidade que você carrega. Vou dizer mais: os problemas que você está se deparando todos os dias e que você tem se curvado diante dele, por falta de você ter coragem de liberar vida, de liberar uma palavra de vitória, é pequeno demais diante do Deus que você serve. Amém, queridos? Que possamos ter essa consciência espiritual. Pratique a extraordinária boa ação
das palavras de decreto. Mude ambientes, mude situações, mude circunstâncias por palavra. Tenha a ousadia de levantar a mão e dizer: e hoje não tem, mas eu profetizo, amanhã Deus vai abrir uma porta de emprego para você que está desempregado. Pessoa está com algum problema de saúde, médico desenganando, gastando tudo que tem em remédio. Tenha ousadia. Vamos ensaiar aqui. Levanta a tua mão em nome de Jesus e diga assim: eu sou chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Não é por mim, mas é pelo Deus que eu sirvo. Eu profetizo cura, milagre de Deus, saúde na tua vida em nome de Jesus. Vai liberando palavras, mude ambientes. Pastor, na minha casa o ambiente está ruim, o clima está ruim. Ei, se ninguém quiser entrar em concordância com você lá, entre em concordância com o céu. Você e o céu são maioria lá. Eu vou repetir: você e o céu são maioria lá. A maioria não quer saber de Deus. Fala, mas eu e o céu chegamos e a presença vai se manifestar naquele lugar. O ambiente está de briga, está de confusão, está de bebedice, está de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Abra a tua boca, vai passando pelos cômodos da tua casa e vai profetizando. Aqui alguém vai estar lendo a Bíblia, aqui eu vou ver ainda meu marido de joelhos nesse canto orando pela casa. Eu vou ver os meus filhos se arrumando para o culto. Eu vou ver a minha casa se movendo profeticamente, porque você gera vida e constrói. Você é Abraão remindo Canaã. Você é pai de propósito. Você é pai de geração e de multidão. Você é aquele que a partir de você as coisas espirituais começam a acontecer, porque você muda o ambiente. Só confusão. Ei, saia das rodinhas de fofoca do teu trabalho. Segunda-feira você vai chegar naquele lugar crente. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí. Ei, você que tinha um hábito de ir para a rodinha de fofoca, para o café da fofoca, você a partir daquele momento você vai almoçar sozinho, jantar sozinho, mas você vai gerar no Espírito. Quando todo mundo sair daquele ambiente, você vai lá sozinho, profetiza: espírito de confusão e de contenda, cai fora do meu trabalho em nome de Jesus. Cai fora desse ambiente em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Todo mundo falando em falência. Onde estão aqueles que são filhos de um pai rico? Dá um glória a Deus bem alto aí. Fala: meu pai é rico. Agora sim, com uma certa mitideza, dá uma cutucadinha no seu irmão. Fala: meu pai tem dinheiro, meu filho. E que? Fala para quem está do seu lado, cutuca ele assim com muito carinho, fala assim: tudo que teus olhos vê, até onde enxerga, tudo de papai. Fala para ele. Chegou num ambiente, todo mundo falando de crise, todo mundo falando de morte, todo mundo falando de desemprego, todo mundo falando de miséria. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Você vai dizer: o meu pai que é dono do ouro e da prata vai prosperar esse lugar, vai trazer riqueza, vai trazer recurso, não vai faltar aqui na vida de ninguém. Dá um glória a Deus, pode aplaudir aí. Construindo o ambiente. Dá um glória a Deus bem alto aí. Construindo o ambiente, trabalhando com Deus, renegando as artimanhas do inferno, cuidando do jardim de Deus, entendendo que aonde você está plantado, aonde você está, onde Deus te colocou, é porque Ele tem um propósito para cumprir naquele lugar através de você. Deus não te coloca em lugares para te castigar, mas Deus te coloca em lugares para promover aquele lugar e fazer daquele lugar uma bênção. Talvez você esteja achando: onde eu estou, não queria estar, não queria fazer. Deixa eu dizer, por onde você passar, haverá um rastro de bênção, prosperidade, mudança de ambiente, de transformação, até que Deus possa confiar em você coisas maiores. Sabe o que a palavra de Deus fala? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Se você aprender a honrar a Deus nas pequenas coisas, Deus vai colocar grandes coisas nas tuas mãos em nome de Jesus. Construa. Abra a tua boca,
Não gaste energia amaldiçoando, gaste a sua saliva abençoando lugares, situações, porque você foi chamado para remir a terra. Pais, fala comigo, pais espirituais, fala, dão destino aos seus filhos. Fala, esse destino é liberado, fala comigo, pela palavra. Dê destino aos teus sonhos, dá uma glória a Deus aí. Sabe aquele pensamento que muitas vezes vem na tua mente, né, que não vai dar nada certo, que você não vai ser nada, que o tempo vai passar, já passou o tempo, você não estudou, você não fez faculdade, você não aproveitou as oportunidades, e o teu futuro agora é fadado a você morrer nessa vida, miserável, sem nada. Não, mude em nome de Jesus a partir de hoje o discurso, e comece a liberar um destino profético abençoado, para o propósito que Deus colocou na tua vida. Ei, começa a ministrar sobre você. Vamos ensaiar? Põe a mão nas suas mãos, fique de pé no seu lugar, fique de pé. Santo, 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 digno de tudo, maravilhoso. Mãos na cabeça, mãos na cabeça. Declare sobre você, querido. Declare sobre você. Eu quero ensinar você a ter um amor próprio, em nome de Jesus. Quero dizer para você que você é importante para Deus. Dá uma glória a Deus aí. Quero dizer para você que se você ainda está vivo, respirando, é porque Deus ainda não completou a boa obra que Ele tem para fazer na tua vida, e o diabo não vai impedir. Mão na sua cabeça, libere sobre você palavras de bênção. Você pode fazer isso? Fala, Senhor, eu abençoo os meus dias, eu abençoo os meus passos, eu abençoo as minhas mãos. Senhor, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a palma das minhas mãos, ali vai prosperar, vai romper. Deus, eu repreendo esse espírito de destruição, lugares que muitas vezes eu passei, destruí, com raiva, com ira no coração, porque não era meu, um sentimento de inveja que foi desperto dentro do meu coração, porque eu achava que quem tinha não merecia ter, e eu é que deveria ter. Eu fiz e cumpri um princípio errado. Eu te peço perdão, e a partir de hoje eu quero declarar, Senhor, onde eu colocar a palma das minhas mãos, eu vou entregar melhor do que eu peguei, Senhor. Todo o jardim colocado nas minhas mãos, cada planta, cada árvore, os animais, a relva, as águas, os rios da vida. Ei, é claro que eu estou conjecturando, mas eu estou dizendo, tudo que Deus colocar nas tuas mãos, você vai cuidar como que se fosse de Deus para você. Isso. Abençoe, abençoe a sua vida. Construa, construa. O que é que você espera para o futuro, que você não tem hoje, mas que você espera amanhã em Deus? Abra sua boca e profetiza. Profetiza, profetiza um carro melhor, sim, qual o problema? Profetiza condições para pôr gasolina nele. Profetiza recursos para cuidar dele. Profetiza sua casa própria, sua casa nova. Profetiza a tua faculdade, profetiza a tua empresa, profetiza a tua promoção no teu trabalho, profetiza aquele cargo que você tem buscado de Deus. Diz para ele: Deus, quando eu for promovido, eu vou te honrar naquele lugar. Profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu marido, profetiza a salvação dele, profetiza a sua esposa, profetiza sobre teus filhos. Abre a tua boca, construa a vida através dos teus lábios, em nome de Jesus. Todos orando. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos
tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Santo Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Muitas coisas estão sendo construídas e geradas no mundo espiritual aqui. E eu quero convidar você em nome de Jesus, nessa noite, a mudar o ambiente dos lugares que você tem transitado, através da palavra liberada da sua boca. Eu quero convidar você a viver um tempo novo na sua vida, através só daquilo que você fala. Quantos estão comigo aqui? Dá um glória a Deus. Preste muita atenção aqui, eu já estou encerrando, mas eu não poderia deixar de dizer para você o que o Espírito colocou no meu coração. Substitua palavras de derrota, não por palavras de efeito, mas por palavras proféticas de vitórias sobre a tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você vai fazer esse exercício, vai vigiar o que você fala. Nós temos uma tendência, querido, e eu falo por mim, querido, por mim. Nós temos uma tendência de supervalorizar, assim, de uma maneira impressionante o que está dando errado. Mas vamos trabalhar, amém? Dá um glória a Deus aí. Vamos trabalhar de hoje em diante a importância de liberar palavras de vitória sobre aquilo que está dando errado. Sim ou não? Quem está comigo aqui? Gerando vida, construindo vida. Outra coisa que eu quero convidar você: tire dos seus lábios palavras torpes. Ou seja, tira da sua boca o palavrão. Já passou da hora de você parar de falar palavrão. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando isso como pastor. Dá uma glória a Deus aí, né? Eu sou seu pastor, eu posso te falar isso. Amém? Põe a mão assim na sua boca e fala: minha boca é santa. Para de falar palavrão. Você não tem ideia de como que no mundo espiritual isso gera um impacto nas colunas daquilo que você está construindo. É como se você levantasse uma coluna, um alicerce, e na hora que você fala um palavrão, aquele palavrão bate naquele alicerce, naquela coluna, e derruba tudo que você construiu. Então fala comigo: santidade na minha boca. Fala: da minha boca não sai mais palavrão. E não é bonitinho. Se alguém acha bonitinho você falando palavrão, fala para quem está do seu lado: é feio. Amém? Não libere da sua boca palavras que vão te comprometer no futuro. Vou repetir: não libere palavras da sua boca que vão te comprometer de algo que você nem sabe ainda. Deus tem uma bênção para você lá no futuro. Ele está te esperando com a tua vitória. Dá um glória a Deus aí. Aí você lança uma palavra aqui de derrota que te compromete lá. Então assim, se não tem o que falar, faz assim, amém? Há poder na sua palavra. Aprenda a usar as palavras em seu favor. Diga comigo: hoje eu aprendi, posso gerar vida ou morte através da minha palavra. Amém, queridos? Outra coisa muito importante, como é um culto da família, eu quero desafiar você a gerar e profetizar
palavras que vão alcançar os teus filhos no futuro. Posso ouvir um amém? Alcançar os teus netos no futuro. Posso ouvir um amém? Ah, meus filhos já estão grandes, eles não têm futuro não? Você não pode liberar o futuro deles, porque há uma autoridade extraordinária da vida dos pais. Cadê os pais? Levanta as mãos. Fala, eu hoje entendi. Vou construir o futuro dos meus filhos com as minhas palavras em autoridade. Amém? Vigia nas palavras aí. Fala para quem está ao seu lado, vigia nas palavras aí. Acabou, pastor? Acabou. Eu pedi para você ficar de pé para parecer que está acabando. O Wilson quer dar um testemunho?